Boa noite, irmãos. Boa noite. 19 horas, vamos dar início à escola bíblica dominical dessa noite. Depois de um descanso, escola dominical, 2 domingos, sem, né? Vamos retomar nosso estudo de 1 Samuel. Quero convidar vocês para abrir suas Bíblias comigo lá em 1 Samuel capítulo 13, fazermos a leitura. Primeiro Samuel 13, são 23 versículos. Amém? A palavra de Deus diz assim: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, todos os hebreus. Ouçam isso, os hebreus. Versículo 4. Todo o Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira, o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel,
nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais um capítulo de 1 Samuel. Estamos chegando próximos ao meio do livro, à metade do livro. Pai, já aprendemos tantas coisas. Que a Tua misericórdia, a Tua graça possam continuar nos ensinando verdades importantes nessa noite, Pai. Que Teu Espírito possa, com poder, incomodar os nossos corações a vivermos, Deus, de maneira que Te agrada. Que a Tua boa mão esteja conosco, querido Deus, a Tua misericórdia trabalhe em nosso ser, nossa igreja, moldando-nos, Deus, segundo a Sua vontade. Abençoa também as professoras com seus alunos na sala de aula, que seja uma noite enriquecedora para todos e que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Os que eu ainda não falei boa noite. Meus irmãos queridos, hoje o texto de hoje, capítulo 13, ele vai tratar da rejeição de Saul como rei, em virtude da sua desobediência a Deus. Muito simples o capítulo, muito fácil de entender, né? É bem simples a gente poder entender que esse é o assunto do capítulo, tá? E a ideia forte, a ideia central desse capítulo, desse assunto, é que a obediência a Deus é crucial para uma liderança sadia, não é? A gente vai ver isso com mais detalhes à medida que a gente avança no estudo do texto, tá? 2 desafios dessa noite. Primeiro desafio: observe a desobediência e a dureza de coração de Saul para com o Senhor. Eu quero que, enquanto a gente vai rever aquilo que a gente já leu, que a gente vai ver com detalhes, né? Eu quero que você observe esses 2 pontos: a desobediência e a dureza de coração de Saul, perdão. E desafio número 2, olhando para a sua própria vida, não para a minha, não para o do irmão que está do seu lado, né, mas para a sua própria vida. Busque para si um coração que ouve, que obedece e que se humilha perante o Senhor. Essas 3 verdades são importantes, essas 3 atitudes: ouvir a Deus, obedecer a Deus e se humilhar perante o Senhor. Ok? Então, o texto dessa noite, capítulo 13, ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes, tá? A primeira parte, eu chamei de o ato corajoso de Jonatas, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, versículos 1 a 7. A segunda parte, o ato covarde de Saul, versos 8 a 15. E a terceira parte poderia ficar até para uma outra aula, né? Mas como eu estou fazendo capítulo a capítulo, né, eu incluí aqui a superioridade militar dos filisteus, do 16 ao 23. No capítulo anterior, só fazendo uma breve recapitulação, já tem 3 semanas, né, que a gente não se encontra para estudar 1 Samuel. Samuel, ele entrega o governo civil de Israel nas mãos de Saul. Capítulo 12 a gente viu isso, não é? Que eles se reuniram, não é? E ali, naquela celebração, né, houve aquele momento solene de falar: olha, a partir de agora eu me retiro do governo civil, da função de juiz, né? E agora quem vai governar de forma civil o povo é o rei, ok? Mas vou continuar como sacerdote e como profeta, não é? Então, algum tempo se passou, né? E nesse período de tempo,
o rei Saul já formou um exército fixo, deu para vocês notarem isso. Aí nos primeiros versículos mostra que ele tinha um exército fixo de 3.000 homens. O restante cada um foi para sua casa, mas 3.000 homens ficavam com ele. 2.000 sob a liderança dele e 1.000 sob a liderança de Jonatas. Né? O soldado romano que comandava 100 homens era chamado de centurião. Aqui a gente vai chamar de milturião, que governa 1.000 homens, né? Então, Saul comandava 2 tropas de 1.000 e Jonatas comandava uma tropa de 1.000 homens, ok? Eles não tinham outras pessoas, outros líderes, eles eram os líderes, né? Então, estava tudo ainda muito no começo, né? Então, vamos lá. Primeira parte, o ato corajoso de Jonatas. Interessante. Alguém pode falar, mas por que corajoso? Será que foi corajoso mesmo? Se a gente estudar o texto, o capítulo 13 e o 14 juntos, a gente vai notar que ele foi um homem corajoso. Jonatas era um homem de Deus, era um homem que tinha temor por Deus. A gente vai notar isso, né? Lembra que versículo 3, alguém lê para mim, verso 3, capítulo 12, verso 3. Desculpa, capítulo 13, verso 3. Bem forte. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo qual Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Então, olha só, a gente viu no versículo 2 que Saul ficou com 2 tropas de 1.000 homens. Uma tropa estava na cidade de Micmas e a outra tropa na região montanhosa de Betel. E uma terceira tropa estava com Jonatas na cidade de Gibeá, onde eles moravam, ok? Eles moravam nessa cidade. E aí, o texto fala que Jonatas, não foi Saul, o texto fala que Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, né? O que Saul até então não tinha feito, depois de algum tempo como rei. Não sei se vocês se lembram, no capítulo 10, quando a gente estudou aqui juntos, lá no versículo 5, 6 e 7, né? Samuel, ele começa a falar para Saul o que ia acontecer. Ele fala 3 sinais para Saul, que as coisas que iam acontecer em sequência. E depois ele fala assim, olha, e quando você chegar em Gibeá, né, o versículo 7 diz assim, quando esses sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. E ele tinha citado no versículo 5, então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. A guarnição já estava lá naquela época. E continuou lá, mesmo depois que ele se tornou rei, e mesmo depois que ele formou um exército fixo. Não sabemos porquê, mas ele não teve a ousadia de ir lá e destruir, combater aquela guarnição. Alguém poderia dizer assim, não, mas não era a hora ainda. Será que não era a hora? Olha comigo, capítulo 9, verso 16. Quando o povo pediu a Samuel um rei, Samuel falou com Deus, Deus falou, não, pode dar um rei para eles. E olha o que Samuel transmitiu para eles no versículo 16, capítulo 9, 16. Amanhã, a estas horas, Deus falando com Samuel, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos... Opa! Eu disse no começo do livro de 1 Samuel que Israel tinha 2 inimigos mais fortes naquela época. Os amonitas, que Saul destruiu no capítulo 11, a gente viu, né? E os filisteus, que eram o povo que tinha mais hegemonia naquela região. Eles tinham, inclusive, o domínio da metalurgia. A gente viu isso aqui enquanto a gente leu, né? Eles dominavam as armas de ferro, né? Os outros tinham que ir lá pedir ajuda para eles amolar até as enxadas para capinar o tal. Você imagina? Eles tinham um monopólio do ferro, né?
Então isso os fazia um povo poderoso militarmente falando, né? Então Deus levantou Saul, especialmente, capítulo 9 falou aqui, para derrotar os filisteus. E olha, irmãos, no capítulo 12 da aula passada que a gente leu, os versículos 14 e 15, outra pessoa, lê para mim, capítulo 12, versículos 14 e 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes à voz, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e servirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei que governa sobre vós, vencerá. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor estará contra vós outros, como foi contra vós pais. Olha só, esses dois versículos, eles são uma promessa de Deus a Israel e ao rei de Israel. Se vocês temerem a Deus e obedecerem a Deus, sucesso na vida de vocês, tudo de bom, vocês vão alcançar prosperidade. Se vocês desobedecerem a Deus, não é? Vocês vão fracassar como os pais de vocês fracassaram. Vocês vão ser subjugados como eles foram subjugados, não é? Então, o que eles tinham que fazer, irmãos? Obedecer, temer a Deus e obedecer a Deus. Somente isso, eles iam conquistar vitórias. Eles não precisavam esperar mais. Eles tinham o Deus Todo-Poderoso ao lado deles e que disse para eles que ele ia levantar o rei para destruir os filisteus, para vencer os filisteus, para tirar eles do governo dos filisteus. Então Jonas foi lá e fez o que o pai dele não fez naquele tempo todo, não é? Então, o jovem príncipe derrotou a guarnição dos filisteus em Gibeá, tá? A atitude de Jonatas causou o quê? Uma retaliação. Os filisteus, então, eles prepararam uma retaliação contra Israel. O que aconteceu, irmãos? Vamos lá. O que aconteceu? Depois que Jonas foi lá e destruiu os filisteus, o que aconteceu? Cortou o acesso, Peraí, vamos por etapas, tá? Ele derrotou só uma guarnição. O que é uma guarnição? É um posto avançado, vamos dizer assim, um posto militar, que estava ali naquela cidade. Os filisteus tinham postos militares espalhados, né? Esse era um posto militar, ali dentro da cidade de Gibeá, é o que diz a Bíblia, estava em Gibeá, né? E aí, versículo 3, diz assim, o finalzinho do versículo 3, eu vou ler o versículo todo. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus? Quais filisteus? Os outros que não foram derrotados, os que estavam na terra deles, na terra dos filisteus. Então Jonatas derrotou aqueles que estavam lá em Gibeá. Só um grupo que estava lá em Gibeá. E o resto dos filisteus ficou sabendo disso. Entenderam aí, né? Até então. E aí o verso 4 diz que eles ficaram furiosos. Verso 4. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Os filisteus ficaram com raiva, com ódio, porque os judeus se atreveram a derrotar um posto militar deles. Isso causou retaliação. Eles estavam se preparando então para batalhar contra Israel. Tudo bem até aí? Tudo legal até aí? Né? Versículo 5 mostra que o povo dos filisteus levantou uma grande multidão para ir atrás dos judeus. Né? Eu falei que os judeus tinham quantos soldados fixos? 3.000. Olha o que diz o versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros. 6.000 cavaleiros. Povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Os que estavam a pé, vamos dizer assim, né? Tinha os que estavam em carros, né? Outros estavam a cavalo. E os que estavam a pé era uma multidão que não dava nem para contar. Imagina o que Jonas fez.
Ele mexeu na caixa de marimbondo. É isso que ele fez. Né? Mas no domingo que vem, se Deus permitir, vocês vão entender o motivo pelo qual ele fez isso. Né? Por isso que eu estou falando que ele foi corajoso. Isso era o teste ideal para o novo rei Saul. Era aí que ele ia ser testado. Como que ele ia reagir diante de um inimigo tão poderoso. Não é? E foi realmente o que aconteceu. Foi um teste. A vitória de Israel, a vitória de Jonatas sobre o posto avançado, ela foi divulgada. Né? Diz aí o versículo 3, diz assim, ó. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer. O que o povo de Israel ouviu dizer? Duas coisas. Versículo 4. Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Eles já ouviram as duas notícias. Olha, Saul, na verdade não foi Saul, foi Jonathan, né? Mas Saul era o rei, né? Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus vão vir sobre nós. Então eles já ouviram as duas notícias. E então o povo foi convocado, todo o povo então, né? Não só os 3.000, aqueles que ele tinha mandado embora para casa, ele chamou de volta. Vamos dizer assim, os soldados temporários, os reservistas, né? Foram convocados. Opa, pode vir, pessoal, que agora a guerra vai ser difícil, grande, né? Versículo 4, finalzinho do verso 4. Então o povo foi convocado para junto de Saul em... Isso é importante. Na cidade de Gilgal, tá? Nós vamos chegar lá. A cidade de Gilgal ficava, só para vocês terem noção de geografia, o povo de Israel, a geografia de Israel é muito pequena. De Gilgal até Gibeá era aproximadamente 16 quilômetros, muito perto, muito perto. Você mora quantos quilômetros aqui, Horácio? É mais perto de Gibeá daqui não, né? Gibeá de Gilgal do que daqui até na casa do Horácio. Era perto, considerando que eram cidades diferentes, né? Os filisteus, então, enviaram um exército numeroso que se acampou na cidade de Micmas, onde Saul estava antes, você se lembra disso, né? E essa Micmas também era perto, 2 quilômetros, 3 quilômetros de Gibeá. Era tudo muito pertinho. Eles estavam... Os exércitos estavam próximos uns dos outros. O povo de Israel então começou a debandar. Quantos soldados fixos tinha, irmãos? 3.000. Depois Saul mandou chamar todo mundo. Mas no final das contas, com quantos soldados Saul ficou? 600. Vinícius, muito bom, menino. Apenas com 600, versículo 15 fala isso, né? Porque o pessoal começou a ir embora, eles estavam com medo. Olha o versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros. Por que estavam em apuros, irmãos? Muito poucos, eles eram muito poucos. Era uma multidão contra uma turma, vamos dizer assim, de uns, não sei quantos, 5.000, 10.000, não sei. Mas era uma multidão incontável, né? E aí aquele povo que tinha sido chamado de volta começou a ir embora novamente, né? Não só o povo começou a ir embora, mas até os soldados fixos foram embora. Sobraram apenas 600 homens, né? E olha o desespero desse povo. Porque o povo estava apertado. Versículo 6 ainda. Esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos. Pensa alguém entrando num túmulo para esconder o soldado. Tinha que estar muito desesperado, né? E pelas cisternas. E mais, irmãos. Também alguns dos hebreus atravessaram o Rio Jordão para o outro lado, fugiram, foram para longe. Covardes, medrosos, né? E até o povo
que ficou com Saul também estava com medo, temor, estavam cheios de temor. Não temor por Deus, não. Temor dos filisteus mesmo, estava com medo dos filisteus, com medo da guerra, com medo de morrer. E não era, humanamente falando, né? Não era por menos. Vamos chegar lá, não vou adiantar não. Então essa foi a atitude corajosa, se é que eu posso chamar de corajosa, de Jonatas, né? Porque ele foi ousado para derrotar os inimigos de Deus. Mas Jonatas foi embora? Jonatas ficou. Esse é um dos sinais, né? Daqui a pouquinho, domingo que vem, se estivermos vivos, se Deus permitir, estivermos aqui, nós vamos continuar a história do corajoso Jonatas, tá? Agora vamos falar do ato covarde de Saul, os versos 8 a 15. Bom, o versículo 8 já começa dizendo o quê? Alguém lê para mim bem forte. Por gentileza, alguém pode ler? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhando dali. Olha só, Saul esperou Samuel por... Ele sabia que ele tinha que esperar Samuel 7 dias. Por quê, irmãos? Quem sabe responder isso aí? Eu acho que ele estava esperando a ordem, porque Samuel levava para ele a ordem de Deus, né? Ele consultava Samuel para saber o que ele tinha que fazer. Se ele podia ficar na guerra, porque ele já conhecia se ele perdeu ou não. Mas o sacrifício era feito por Saul, não por Samuel. Pois é, mas olha só, presta atenção no que o versículo diz. Olha, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Quando foi que Samuel determinou esse prazo? No capítulo 10. No capítulo 10, quando Saul foi ungido. Capítulo 10, no verso 8, diz assim: Tu, porém, Samuel falando com Saul, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal. E eis que eu descerei a ti. Presta atenção. Samuel fez uma promessa a Saul. Claro, amparada pela autoridade de Deus. Eu descerei a ti. E eu descerei a ti com um propósito, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas. Eu sou o sacerdote. O sacerdote que tem esse dever, essa obrigação. Então você me espera, porque eu vou até lá. Você vai chegar antes de mim. Você vai me esperar lá 7 dias. Você não vai fazer nada. Você vai me esperar. Porque quando eu chegar, eu vou oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas. E tem mais, não é só isso. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare, além de sacerdote, eu também sou profeta. Deus, através de mim, vai te mostrar o que você tem que fazer. Então lembra que Saul recebeu o governo civil, mas o direito sacerdotal e profético ainda estava sob Samuel, não é? Então, Saul, ele se lembrou disso, irmãos. Ele sabia que ele tinha que esperar Samuel 7 dias, né? Ele sabia que quem tinha que oferecer o sacrifício e o holocausto era quem? Samuel. Ele sabia que quem ia dar a orientação, o que tinha que fazer era quem? Samuel. Saul tinha que fazer o que, irmãos? Pacientemente esperar a chegada de Samuel. Só que o que acontece? Saul se lembrou da ordem de Deus, dada através de Samuel. Saul fez o quê? Desobedeceu. Ele desobedeceu ou não desobedeceu? Por que ele desobedeceu? Porque não viu Samuel chegar. Ele não esperou a chegada de Samuel. Certinho. E o que mais que ele fez? Ele ofereceu o holocausto. E o que mais que ele fez? Está mais para frente. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no que mais que ele fez. Vamos parar aqui por enquanto. Olha. Versículo 8. Ele não esperou a chegada de Samuel. Versículo 8 diz:
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se ia espalhando ali. Ele esperou 7 dias? Aparentemente sim. Mas ele não esperou a chegada de Samuel. E aí o que ele fez quando deu 7 dias? Traz o holocausto aí que eu mesmo vou oferecer. Versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Irmãos, pensa comigo. Saul, ele se preocupou mais com o número de soldados que ele estava perdendo. Ele não se lembrou de que o dono da guerra é quem? Deus pode ganhar com muitos ou com poucos ou com ninguém. Deus já tinha provado isso tantas e tantas vezes. Mas ele estava preocupado que os soldados estavam indo embora. Estava diminuindo o efetivo dele, né? E gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou o rei, eu tenho que fazer alguma coisa. Outro detalhe. Ele estava se preocupando com o ritual do holocausto, né? Nós precisamos oferecer um holocausto para receber a bênção de Deus. Ele estava mais preocupado com as cerimônias religiosas do que em obedecer a palavra de Deus, irmão. Irmãos, nada de semelhante não com os nossos dias. Às vezes a gente quer ser religioso, né? Quer ir no culto e tal, e ler a Bíblia, mas na hora de obedecer a palavra, ele ultrapassou os limites da função que lhe foi dada. Ele tinha a função de quê? De rei, governante civil. Ele tomou para si naquele momento a função de sacerdote. Não pertencia a ele isso. Então Samuel desobedeceu. Mas além de desobedecer, irmãos, porque pecado todo mundo peca, né? O que ele fez? Depois de desobedecer ainda, deixou explicar a Samuel, se desculpar para ele? Não reconheceu a culpa, o pecado. Ele tentou se desculpar, se justificar. Saul não reconheceu o seu erro quando foi confrontado. E Samuel não pegou leve com ele, não. Ele chegou para cumprimentar, né, Samuel. Ô, profeta, já chegou abafando. O que você fez? O que você fez? Ele sabia, né? Ele tinha feito, né? O que você fez? Pelo tom da pergunta dá para você. O que você fez, Saul? Foi logo em seguida, né? Terminou de oferecer, Samuel chegou. Então, deduz que ele chegou no 7º dia. Deduz que ele chegou, tanto é que ele não ia mentir, né? O profeta não ia mentir, né? Então, Saul, ele se encheu de justificativas. Não, mas eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu tive que fazer isso. Não tinha outro jeito. E nós vamos ver, irmãos, que mais pra frente, lá no capítulo 15, ele vai fazer isso outra vez. Ele vai falar: não, Samuel, sabe o que é? Não foi eu, foi o povo e tal. E ele falhou em desobedecer a Deus. Mas ele falhou ainda mais em não se humilhar perante o Senhor, reconhecer os seus erros e pedir: ó, Senhor, perdoa o meu pecado, me dá outra chance. Eu quero consertar os meus erros, eu quero ser fiel ao Senhor, não é? Ele: não, mas sabe o que é? Quais foram as justificativas que ele deu, irmãos? 4. Samuel não tinha chegado no tempo. Você, ele deu uma alfinetada no Samuel, ó, e você não chegou no tempo aprazado, no tempo combinado, né? Segunda justificativa que ele deu? O povo estava fugindo, versículo 11. O povo estava indo embora. Eu estava ficando sem soldados. Terceira justificativa. Os filisteus tinham se ajuntado. Os inimigos estavam ao redor de mim. Quarta justificativa. E a pior de todas. Que ele ia perder para os filisteus porque Deus não estava. Eu não tinha obtido a bênção de Deus. E ele queria obter a bênção de Deus de qual forma? Olha que bagunça. Eu quero ser abençoado por Deus, desobedecendo a Deus, a ordem de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas não estão só no passado, essas coisas estão no presente.
Às vezes a gente enfia as mãos pelos pés, né? Como a gente diz, não é? Não, mas é uma mentira para encobrir uma outra mentira e aí vira aquela bola de neve. Deus não se agrada de mentiras. Deus não se agrada de corações que não reconhecem seus erros. Nós somos humanos, falhamos. Mas temos que estar prontos para reconhecer os nossos erros, confessá-los e abandoná-los. Saul colheu amargas consequências de seus atos. Às vezes a gente pode achar que Deus foi muito rigoroso, né? Nossa, mas logo assim, na lata, o que Deus fez com ele? Será que Deus não foi assim muito enérgico? A resposta de Saul, verso 13, de Samuel, desculpa. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, de maneira você foi insensato, você foi louco, você foi tolo, você não deveria ter feito isso. Saul afirmou que Saul desobedeceu não a ele, Samuel, mas a quem? Ao Senhor. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te ordenou. Samuel também disse que a obediência de Saul teria resultado em bênçãos para ele. Se ele obedecesse a Deus, o reino dele teria prosperado. Mas a desobediência dele levou o reino dele à ruína. E Deus falou: olha, e eu já escolhi o seu substituto. Imagina você estudando isso. Você fez isso, você fez aquilo, e eu já escolhi o seu substituto. Quer dizer, não, acabou, não tem chance. E você está fora. E olha como que ele descreve o substituto, verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem, você não me agrada, Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Paulo, quando escreveu Romanos, usou a tradução grega do Velho Testamento, chama Septuaginta. E aí ele usou a frase: um homem segundo o coração de Deus. Um homem que lhe agrada é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que ouve a Deus, que obedece a Deus, mas que quando erra, se humilha perante Deus, como Davi. Davi não pecou coisas grandiosas, irmãos. Qual foi a reação de Davi diante de seus pecados? Davi se dobrou diante do Senhor. Davi chorou a Deus pelos seus pecados. Diz lá em Salmo 32, né? Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram, né? Eu gemia dentro de mim. Legal isso. Maravilhoso isso. Então presta atenção na aplicação, tá? Olha, a desobediência às ordens diretas de Deus pode eliminar oportunidades de servir a Deus. Isso serve para mim. Isso serve para você. A desobediência às ordens diretas de Deus pode eliminar oportunidades de servir a Deus. Outra aplicação. A desobediência às ordens diretas de Deus pode desqualificar pessoas para a posição de governo, liderança. Vou começar por mim. Vou dar alguns exemplos aqui. Lucas 12:48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. É injusto? Não é injusto. Deus cobra. De você que é pai, dá um bom exemplo para os seus filhos. De você que é mãe, dá um bom exemplo para os seus filhos. Né? Você que é marido, dá um bom exemplo para sua esposa, para que ela olhe para a sua vida e fale: marido, eu quero servir a Deus como você serve. Né? Para que os filhos olhem para os pais e vejam: pai, mãe, eu quero ser fiel a Deus como você é. Para que você que é professor, talvez de escola dominical, ou que você está no conjunto de música, ou você tem um cargo na igreja, um líder da igreja, para que a igreja olhe para você e fale: eu quero ser fiel a Deus igual ele, igual ela.
É isso que Deus exige de nós. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ok? Terceira e última parte do nosso texto é a superioridade militar dos filisteus. Isso aqui chega a ser curioso, chega a ser engraçado se não fosse tão trágico, né? Em primeiro lugar, antes de falar até de militar, Israel naquele momento estava sem profeta, naquela batalha. Porque quando dá o versículo 15, o que Samuel faz? Vira as costas e vai embora. Samuel virou as costas e deixou Saul para trás. Perceberam isso? Verso 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá. Saul, ele não se dobrou perante o Senhor. Saul estava em pecado, vivendo em pecado. E Samuel então simplesmente se levanta da presença de Saul e vai embora. O exército de Israel estava sem o profeta de Deus. E consequentemente sem a bênção de Deus. Porque estavam debaixo de um rei que estava em pecado. Isso já era problema suficiente para eles, né? Eles perderem a guerra. Agora, os filisteus tinham superioridade numérica, foi falado aí, né? Os versos 17 e 18, eles falam que as tropas dos filisteus, elas foram enviadas para várias direções. Eles tinham muitos exércitos, muitos soldados dentro do exército. Então eles mandaram um agrupamento para o norte, um agrupamento para o sul e um agrupamento para o leste. Eles estavam cercando os judeus e destruindo talvez toda oportunidade de que outros viessem ajudar. Era um trabalho coordenado dos filisteus, não é? Mas além de superioridade numérica, eles também tinham que tipo de superioridade? Bélica, boa. Olha lá, ó. Eles tinham superioridade bélica ou de armas. Irmãos, os judeus não tinham nenhuma arma. Para não falar que não tinha nenhuma arma. Saul tinha uma espada e Jonatas tinha uma espada. Eles iam lutar com o quê? Não me pergunte com o quê. Com pau, com pedra, com braço. Eles não tinham armas. Eles não tinham armas de ferro, pelo menos. Não é? Entenderam o desespero deles? Em fugir, em pular numa cisterna, em cair num túmulo, esconder. Eles sabiam que os filisteus, eles estavam armados até os dentes. Então, o final dessa história nós vamos ver, se Deus quiser, no domingo que vem. Tá? O que aconteceu com essa batalha? E mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso prova que Ele é real e é vivo. Fala, Arthur. Eu acho que é o desespero que todo mundo sente quando ele confiança total em Deus. Qualquer problema que a gente tiver, se não tiver confiança total em Deus, dá desespero mesmo. É errado ter medo, irmão? Não, medo faz parte. Né? Faz parte, né? Os 600 soldados estavam com medo, mas eles ficaram. Eles ficaram para a batalha. Não é? Se eu falar para vocês que eu tenho medo, eu estou mentindo. Eu tenho muitos medos. Eu enfrento muitos medos na minha vida. Com certeza vocês também têm os seus medos. Não é? A virtude não é não ter medo, mas é continuar batalhando mesmo com medo, confiando no Senhor, se agarrando em Deus, lançando aos pés dele. Ó Senhor, eu estou com medo, mas me ajuda. Eu quero ser fiel a Ti. Né? Mas essa é a história para a próxima lição. Né? Hoje nós aprendemos o quê? Aprendemos que a obediência a Deus é crucial para uma liderança sadia, saudável. Olha, a liderança tem vários aspectos, como uma cebola, né? Tem vários níveis de liderança, como eu citei agora mesmo. Você que tem filhos, você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos, não é? Você que é mamãe, você tem autoridade dada por Deus sobre eles. Você que é papai, você tem autoridade sobre eles e autoridade sobre a sua esposa. É o que Deus fala na palavra de Deus, né?
Vocês em algum nível da sociedade estão debaixo do governo, eu também, né? O governo civil. A Bíblia fala para a gente ser sujeito às autoridades, né? Porque toda autoridade é instituída por Deus, né? Dentro da igreja nós estamos debaixo de autoridades também. E aqueles que têm responsabilidades, eles vão ser mais cobrados, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? E a gente tem que estar atento para ser fiel, e a gente tem que estar atento para ser humilde, né? Observe a desobediência e a dureza de coração de Saul. Como eu disse antes, talvez o pior de Saul não fosse simplesmente desobedecer a Deus, foi continuar na desobediência. Ele não foi humilde, espiritual, para falar: Deus, não quero isso para mim, isso não agrada o Senhor, muda a minha vida. Ele não se arrependeu, ele tinha um coração duro, ele desobedeceu conscientemente à vontade de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que ele tinha que ficar quietinho esperando, mas ele desobedeceu, ele rejeitou se humilhar, reconhecer seu pecado, ele foi julgado severamente por causa da sua atitude, né? Desafio 2, meu querido irmão, minha irmã, busque para si um coração que ouve a Deus, que tem informação da vontade de Deus. E essa informação você adquire lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Essa informação você adquire vindo para os cultos, ouvindo a escola dominical, ouvindo o sermão, encontrando com os irmãos e falando da palavra de Deus. Aprenda de Deus. Mais do que ouvir a Deus, obedeça a Deus. Seja fiel. Seja fiel. É o que Deus pede para nós. É o que Deus pede para você. A gente não pode se orgulhar de tanto que a gente conhece e estuda a palavra de Deus. A gente tem que ser humilde e falar: Deus, me ajuda a ser obediente. Me ajuda a praticar o que eu tenho aprendido. E por último, humilhe-se perante o Senhor, né? Humilhe-se perante o Senhor, porque todos nós pecamos. Quando pecar, fala: ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Não posso, não conviva, meu irmão, não tolere o pecado na sua vida de maneira assim tranquila, não vai empurrando com a barriga. Uma hora eu resolvo isso. Deus pode pesar a mão na sua vida como pesou na mão de Saul. Pode ser muito trágico. Ok? A desobediência a Deus pode eliminar a oportunidade de você servir a Deus, pode desqualificar você para fazer uma função especial que Deus te colocou. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é tão clara, Deus. Obrigado porque aprendemos sobre a vida de Saul hoje. Querido Deus, eu peço por mim enquanto pastor, eu peço pelos presbíteros desta igreja, eu peço pela equipe que está à frente, seja com as músicas, seja com a escola bíblica dominical, seja com o cargo, com a função. Eu peço pelo marido, pelo pai, eu peço pela mãe, eu peço por cada um que é revestido de autoridade que vem do Senhor aqui, Pai. Eu peço por aqueles, Deus, que às vezes são patrões de outras pessoas, são gerentes. Eu peço, Deus, que o Senhor dê a cada um de nós, Pai, conhecimento da sua vontade, um coração desejoso em obedecer ao Senhor, Pai, e humilde para reconhecer nossas falhas, pedir perdão, Deus, em nome de Jesus, amém. Domingo que vem, se Deus permitir, capítulo 14